Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. O tema dessa live ou transmissão ao vivo: Moraes tenta se defender, mas sabe que senadores vão caçá-lo. E eu falo mais ainda, e vão prender, né? Prisão de pessoas que são ditadores, que praticam o que não deve, perseguições, etc. É cadeia, certo? Demorou até muito. Eu prefiro não falar nada das Forças Armadas, ok? Porque se Deus aceitou que tinha de acontecer sobre isso, mesmo pessoas sofrendo, pessoas que foram mortas por culpa desse ditador aqui do Brasil. Ok? Então, o mestre Dinho, eu irei, antes de iniciar, é uma transmissão de bastante, certo? Um conteúdo com bastante propriedade. Inclusive, tem depoimento de Bolsonaro. Bolsonaro falou o que tinha de falar mesmo, certo? Vamos lá. Eu irei, nesse momento agora, configurar. Por enquanto, eu vou deixar só câmera, ok? Eu irei aqui fazer a configuração. Vou ver aqui. Fazer a configuração. Espera um momentinho aí. Ok. Deixa eu ver aqui que já... Eu trabalho com computador e eu estou com o celular aqui também. Eu vou ver se está tudo dentro, né, do padrão. Vou ver aqui. Ok. Vou ver aqui. Ver como é que está o som. Vou testar agora o som agora.
Testando, testando, testando o som. Está funcionando corretamente. Irei agora... Vou testar agora o som agora. Testando, testando, testando o som. Legal. Tá? Já tem quase 20 pessoas que... Certo? Eu vou aqui agora, para não atrapalhar... Isso. Pronto. Agora vamos lá. Aqui está tudo legal. Vou retornar aqui para ao vivo, transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo, vamos lá. Permitiu aí. Pronto. Eu irei agora colocar câmera e tela. Vocês estão observando que a tela já é tela e câmera. Certo? Eu estou saindo na câmera e também a tela. Agora, vamos para o local. O local do conteúdo. Vou repetir aqui. Inclusive, o cantor, compositor e gospel. Edmundo Amado, sou eu. Mestre Dinho, né? Edmundo Amado. Eu irei cantar uma música evangélica, Maravilha de Amor. Então, nessa Maravilha de Amor, o Mestre Dinho fez que dá certo também para Bolsonaro. Quando fala que eu sou forte, forte, forte. E Bolsonaro é forte. E todos os ditadores são fracos de espírito, são covardes, ok? São covardes, ok? Vamos lá agora, vamos começar. Eu tenho o Mestre Dinho, no final eu irei cantar Maravilha de Amor, que fala que Bolsonaro é forte, 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 e Deus Supremo. Por que Deus Supremo? Eu nem conhecia STF. Deus Supremo. Deus é o único Supremo. Não é? Quem é Supremo além de ser Deus? Não existe. Só tem o nome. Vamos lá. Agora vamos começar. Eu estou com bastante cuidado. É a transmissão ao vivo. Ok? Hoje eu não sei se vai ter a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Quando eu terminar aqui, se ele comunicar com o Mestre Dinho ou eu comunicar com ele, a gente pode fazer ainda essa live. Ok? Vamos lá. Olha, vamos aqui, espera um momentinho. Bom, que maravilha! Deixa eu... A transmissão ao vivo. Tá legal. Tá legal. E aqui também, olhando aqui, vou até olhar aqui. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu aqui? Tá legal. Tá legal. Meus amigos e minhas amigas, inicialmente, Alberto Silva, o colega de canal, Alberto Silva, ele no início tem um áudio que fala, e depois são 40 minutos, certo? Mas, inclusive, Bolsonaro vai falar. Eu coloquei aí na tela
Muito obrigado pelo apoio, patriotas. Somos uma grande família. Tamo junto. É isso aí, Bolsonaro. Vamos agora. Vamos ouvir o áudio iniciando com Alberto Silva. Olá, Brasil! Hoje é 25 de dezembro, já é tarde do dia 25 de dezembro, e eu estou buscando aqui na web, por mais que a gente não está tendo sessão de Congresso, sessão do Planalto, e não está tendo as audiências do STF, mas o bicho está pegando. Olha o que a imprensa colocou no ar. Você tem acompanhado os noticiários? Você vai acompanhar aqui comigo. Olha o que eles estão fazendo, e a promessa a todo momento é uma só. Uma só. Alexandre de Moraes não permanece no cargo. E por que eu tô contando isso pra você? Porque talvez você vai falar, pô, Alberto, faz 3 dias que você tá falando só do Alexandre de Moraes. E se precisar, vamos falar mais 10. É isso que eles querem fazer. Talvez você está vendo outro tipo de matéria chamando atenção, um negócio que chama atenção daqui, chama de lá. Tudo cortina de fumaça. Então preste muita atenção. O vídeo que nós temos que compartilhar, o vídeo que nós temos que compartilhar é esse. É agora. E eu conto com você. Não esquece de dar o seu like, de compartilhar, inscreva-se no nosso canal. Vem pra cá pra gente somar forças nesse dia 25 de dezembro e um Feliz Natal, viu? Eu tava até esquecendo porque de repente é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal. Já tem outros vídeos. Um Feliz Natal pra você. Que o espírito natalino faça parte do teu cotidiano, da tua vida, de tudo que possa acontecer nesse dia maravilhoso quando a gente lembra de Jesus Cristo. Essa é a nossa lembrança no Natal. Ó, tem uma chave de Pix para você contribuir com o canal. Se você achar que deve, eu faço isso só no final do ano para que você possa dar aquele gesto de contribuição e carinho para comigo no canal. A chave tá aqui. Se você achar que deve, nós estamos juntos neste Natal e vamos continuar seguindo aí, tá bom? Vamos para as notícias, já deu like, já compartilhou? Vamos para a notícia agora então. Trump apertando pesado para cima dos caras. Aí o que parece para mim que foi negociado? Eu posso estar equivocado, tá? Mas o que parece para mim que foi negociado? Ó, tiramos a Lei Magnitsky, fingimos que tá tudo ok. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Isso aqui é o governo americano falando. Sim. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de investigação para retirar o Partido Comunista Chinês, Irã e China da América Latina. Você vai colaborar, Lula, conosco, para a gente poder dar um fim nesse poder enorme do narcotráfico e dos terroristas, Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, na América Latina. Em troca, a gente derruba Magnitsky, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui e, aos poucos, vocês precisam soltar o Bolsonaro. Para mim, pareceu. Teve as contas particulares da primeira-dama, movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Qual seria a reação do ministro Alexandre de Moraes se ele soubesse que a mulher do presidente da República, a mulher do presidente do Senado, a mulher do presidente da Câmara, se ele soubesse que uma delas assinou um contrato com o Banco Master para receber 129 milhões de reais em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil. E se depois saísse a notícia de que o marido poderoso procurou o presidente do Banco Central meses antes da liquidação do Master. Se esse caso caísse nas mãos dele, será que o ministro mandaria investigar usando o rigor que fez a fama dele, retendo passaporte, eventualmente mandando colocar tornozeleira eletrônica, ou adotaria um novo comportamento passivo que adotou agora, comportamento que se estende ao Supremo
depois que vazou que a mulher do contrato é a dele e que a visita ao Banco Central foi ele quem fez. Esses aqui, os advogados do Prerrogativas, que é um grupo de advogados lulistas, é bom que a gente sempre fale isso, empresário lulista, ministro do STF lulista, existe. Então tem advogados lulistas do grupo Prerrogativas, eles estão aí admitindo, sob reserva, que há um grande desconforto com o escândalo entre o Banco Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Vários advogados ouvidos disseram que, sim, há indignação com o contrato de 129 milhões que a dona Vivi tinha com o banco, e aí algumas das falas. Nenhuma banca firma algo assim. Pegou mal para a advocacia. O assunto é um problemão, foram algumas das declarações dos advogados do grupo Prerro. Apesar desse incômodo evidente, eles próprios dizem o seguinte: existe um pacto de silêncio da coordenação do grupo. De acordo com eles, a orientação interna é evitar manifestações públicas sobre o tema para não ampliar o desgaste político e institucional, mesmo diante da irritação crescente na base do movimento. É mais ou menos como o Nelly Pifetto, lembra quando surgiram durante a campanha, que estava concorrendo ali o Joe Biden, quando o Trump ganhou, e surgiu a história do laptop do Hunter Biden, lembra disso? Oh. Aí o Felipe Neto foi criticar jornais que estavam divulgando o caso. Pô, gente, isso aí vai atrapalhar. Aí não é pra falar, FRD, não. Né? O FRD tava dando uma graninha naquela época. Aí não é pra falar, não. É mais ou menos tipo Prerro. Não, realmente a situação é delicada, o negócio é sujo. Agora, pra não atrapalhar, é melhor não falar disso, não. Gentinha, viu? Teve um seguidor que perguntou, que é o Grok, na minha publicação com relação à nota, eu falo assim, as datas não batem. Aí um seguidor colocou lá, mas a data não bate mesmo, não? Jorge Luiz Gonçalves. A resposta do Grok. O próprio Grok respondendo. Olha isso aqui, para que vocês possam ler comigo. Sim, há uma discrepância relatada. As reuniões foram citadas em julho, ligadas à venda do Banco Master. A sanção Magnitsky, as sanções, começaram no dia 30 de setembro. Se considerar 1º de julho. 30 de julho. Se você considerar 1º de julho, porque você não sabe quando começaram, mas são 30 dias. 30 dias antes. As declarações oficiais dizem que foram sobre efeitos das sanções, como efeito de algo que não tinha começado. Aí é aquilo, o Alexandre de Moraes, ele sempre se mostrou publicamente que a Magnitsky não ia acontecer e que ele não acreditava em nada disso, não tinha nada a ver Magnitsky, ou seja, ele sempre se mostrou publicamente de que ele não acreditaria que a Magnitsky ia acontecer e que não estava preocupado com isso. Agora, de repente, ele está dizendo que antes mesmo da Magnitsky chegar, ele já estaria se reunindo com o presidente do Banco Central para falar, preocupado com as sanções da Magnitsky, os efeitos. Então a questão agora é o seguinte: ou ele mentiu antes, ou ele está mentindo agora. Ou os dois. Como houve um encontro, é o que se diz, que a Malu tá bancando como informação, houve um encontro pessoal entre os dois e pelo menos 4 ligações. A gente teria que ter a quebra do sigilo telefônico do Alexandre de Moraes e do Gabriel Galípolo para ter certeza disso. Eu espero, sinceramente, que consigam abrir um processo de impeachment, ou que façam alguma investigação, ou que convoquem o Gabriel Galípolo para uma audiência pública, para uma audiência no Congresso Nacional, para que ele explique essa situação. Porque a história cheira mal, mas cheira muito mal. Muito mal. Assim, o contrato, por si só, se não é ilegal, é imoral, absolutamente imoral. Tenho ouvido de advogados conhecidos meus que o escritório da dona Vivi é nada. É pequeno, não tem prova de grande competência, não esteve à frente de grandes casos, não teve grandes vitórias. Então, esse contrato de 129 milhões, a gente sabe muito bem para que é. Já teve até citei outro dia aqui, um empresário que foi citado lá pelo Lauro Jardim no Globo, dizendo, não, a gente faz muito isso, sim. A gente contrata, sem ter causa específica nenhuma, a gente contrata ali algum escritório de advocacia, cujos donos, cujos sócios sejam amigos dos ministros do STF ou sejam parentes dos ministros do STF. Por quê? Porque é melhor tê-los, palavras do empresário, tê-los conosco do que contra nós. Pô, gente, pelo amor de Deus, Isso é um absurdo total e completo. Agora que tá gostoso de ver esse desespero da mídia, essa briga entre esquerda e centrão, tá. Deu, inclusive, bug no sistema. Consegue colocar aí, produção? Alan, sabedoria de Salomão aí. Quem tá mentindo? Ih, vai ter que... Consegue diminuir um pouquinho? Senão não vai dar pra ver. Aí, ó. Quem tá mentindo? Daniela Lima. Reuniões de Moraes e Banco Central tinham Magnitsky como tema, mas o Banco Master foi citado na reunião. Ela falou Estadão. isso?
Estadão. Moraes afirma que reunião com Galípolo tratou da lei Magnitsky e não cita caso Mastro. Lê a nota. E É aquela notinha que a gente colocou aqui, né? E agora? É o que eu falo sempre. Quem tá mentindo? Mentir é um negócio dos mais complicados. É mesmo. Meu irmão, quando você começa a mentir, você tem que inventar uma mentira e outra, e outra, e outra. É um encadeamento de mentiras. Daniel ali vai ser expulsa do UOL agora. O mentiroso, uma hora se perde, gente. Uma hora ele se perde. Essa denúncia desse encontro do Alexandre de Moraes com o Galípolo pode estar colocando na nossa frente o maior escândalo da história do Supremo Tribunal Federal. Boa. Isso pode ser muito grande, muito. Talvez muito maior do que a gente consiga vislumbrar hoje. O que a gente tem de concreto até agora na denúncia? E que o Moraes procurou o Galípolo para pedir uma ajudinha para o Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, alegando que gosta muito do Daniel Vorcaro. Isso é a denúncia da Malu Gaspar no Jornal Globo. Gosta muito, e o diálogo teria sido algo assim: ô Galípolo, dá uma força aí pro BRB, o Banco de Brasília, comprar uma parte do Banco Master, porque é importante que o Banco Master sobreviva, afinal de contas é um banco que está crescendo, ganhando espaço nos grandes bancos. Então o argumento era, olha, os grandes bancos não devem ter interesse no surgimento de um concorrente, então cabe a nós aqui dar uma força para esse banco. E aí o Galípolo teria dito para o Alexandre de Moraes, olha, ministro, o problema é que esse banco que o senhor está pedindo para eu dar uma ajudinha está envolvido num rombo de 12 bilhões de reais. E aí o Moraes, ao ter ouvido isso, teria recuado e teria dito, bom, se é esse rombo mesmo, reconheço que não há o que fazer, né? Agora, que história é essa de gosta muito do Vorcaro? Por que o Alexandre de Moraes, que é um ministro do Supremo Tribunal Federal, se acha no direito de ir pessoalmente e por telefone conversar com o presidente do Banco Central e pedir uma ajudinha para alguém? Ele estaria lá representando o quê? Um interesse particular dele, da esposa que tinha um contrato milionário com um banco? Isso precisa ser investigado e precisa ser esclarecido. Por enquanto, até o presente momento, se algo de novo surgir, eu mudo de opinião sem nenhum problema. Claro. O Galípolo é o correto da história. É alguém que recebe uma pressão do cara mais poderoso do Brasil, ou tem alguém mais poderoso hoje que o Alexandre de Moraes. Simplesmente ignora o pedido, entra por um ouvido, sai pelo outro e dias depois veta a compra do Banco Master pelo BRB. Ou seja, faz o oposto do que pediu o Alexandre de Moraes. Assim como o Galípolo ouve o Lula pedindo queda de juros, entra por um ouvido, sai pelo outro, ele vai lá e sobe juros, contrariando o chefe dele. Então, até o presente momento, eu não tenho uma vírgula para falar sobre Gabriel Galípolo. De novo, se surgir algo, sou o primeiro a mudar de opinião. Eu não sou advogado do Galípolo. Eu apenas lido com os fatos. Por enquanto, ele está 100% correto. Quem deve explicações é o Alexandre de Moraes. E é muito grave o que aconteceu. É muito grave. E o Galípolo, eu tenho dúvidas, ou melhor, não tenho dúvidas nenhuma, que trouxa ele não é, burro ele não é. Ele tem tudo documentado. O dia que ele recebeu o telefonema, o dia que ele se encontrou com o Alexandre de Moraes, por quê? Porque ele sabia que isso poderia vir a público em algum momento. E veio. Agora que todos esclareçam os fatos, porque essa denúncia é muito grave. Olha. Agora, Moraes vai precisar combinar com interlocutores que o entregaram para Malu Gaspar, Bogão. Bom, é o ministro Alexandre de Moraes explicando um tráfico de influência, um possível tráfico de influência do ministro Alexandre de Moraes, né? Eu tenho isso aí como confissão de culpa, porque o magnetizado era ele, né? E o advogado do Vorcaro, advogada, no caso, o escritório, era esposa dele. Então nós temos aí uma confissão de culpa. É réu, confesso. Então, olha, a situação para mim está muito clara, tá? Nós temos dois fatos. Desses fatos nós tiramos as conclusões. O primeiro fato é a retirada dos efeitos da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Esse é um fato, retirada pelos Estados Unidos. O segundo fato são, né, as investidas agora da Rede Globo, da Globo News, em cima do ministro Alexandre de Moraes. Desses fatos, nós tiramos algumas conclusões. A principal delas, Pitoli, os bancos aqui no Brasil, eles ficaram numa situação complicada. Ou eles cumpriam a Lei Magnitsky e poderiam ser sancionados, afetaria as finanças do banco. Poderiam ser retirados do sistema financeiro global. Então eles ficaram numa situação: cumpre a Magnitsky, e aí vem sanção dos ministros do Supremo, porque nesse caso ninguém soltaria a mão de ninguém, porque não é só o Alexandre de Moraes que seria sancionado, outros ministros seriam magnetizados.
e ali eles se juntam para se defender. Mas o sistema financeiro, os bancos ficaram num dilema. Cumpre a Magnitsky e vem sanção do Supremo, ou descumpre a Magnitsky e vem sanção dos Estados Unidos? Qual a saída para isso, Pitoli? Está muito claro para mim, está claríssimo, cristalino. Retira a Magnitsky para os bancos não serem penalizados e vomitam o ministro Alexandre de Moraes, e aí fica bom para todo o esquema. Não tinha como o ministro ser expurgado com a Magnitsky em trâmite, porque se continuasse a Magnitsky, mesmo que eles colocassem o ministro de escanteio, os bancos teriam que pagar essas multas pesadíssimas, bilionárias em dólar, e no final com o risco de serem expulsos dos sistemas, ou no mínimo de perder o sistema SWIFT de transações internacionais. Que existe uma força muito acima do ministro Alexandre de Moraes, também está muito claro. Que o ministro está sendo expurgado do sistema, outras investidas virão desse consórcio de imprensa, porque eu não consigo acreditar que alguém que se prostitui no jornalismo acorda numa determinada noite ou numa manhã e fala, não, agora eu vou parar. Agora eu vou trabalhar com a moral, com a verdade, agora eu vou dizer a verdade. Não, eu não acredito que foi assim. Olha, pegou uma fonte aqui, eu vou expor a fonte. Não é assim que funciona no Brasil, infelizmente. Então, para mim, está muito claro tudo o que está acontecendo. Tiraram a lei Magnitsky para preservar os bancos e os bancos que se virem para dar um jeito nesse ministro que está atrapalhando, né, todo o mecanismo no Brasil. Essa nota, né, do Moraes e depois a nota do Banco Central. Eu queria pegar essa frase da nota do Banco Central que ele fala que era para tratar dos efeitos da Magnitsky. Então eles se reuniram para tratar dos efeitos da Magnitsky. Tá, mas não está dito ali que só trataram disso, né? Então não estava lá para tratar exclusivamente dos efeitos da Magnitsky e nem está dito que só trataram disso. Eu fui lá para tratar da Magnitsky, mas não quer dizer que eu voltei de lá só tratando da Magnitsky. Eu fui lá para isso, não quer dizer que eu voltei de lá com isso apenas. Então começa por aí. Depois e por que ele não nega também a reunião, né? Porque, enfim, em qualquer outro momento todo mundo estaria negando. Não existiu reunião. Nos encontramos, não nos encontramos. Mas eles não negam porque todo mundo ficou sabendo. O que se conta nos bastidores é que essas 6 fontes, né, inicialmente, são muito mais do que 6 fontes. O Galípolo demonstrou inconformismo com a abordagem do Moraes, inclusive para o Lula. E o Lula teria contado para o Haddad teria espalhado para os demais ministros, isso chegou nos ministros do STF, todo mundo ficou sabendo dessa reunião. Virou ali assunto comum. Inclusive, o Galípolo teria dito a interlocutores que recebeu mensagens de texto, ou seja, de WhatsApp do Moraes. Então, o Galípolo tem a mensagem do Moraes, tem registros. Porque aí entra a grande questão. A gente aqui, será que ele falou da Magnitsky? Será que ele falou algo além da Magnitsky? Se o Galípolo tem uma mensagem do Moraes e o tratamento foi apenas sobre a Magnitsky, mostra a mensagem. Por que o Moraes não vem a público e expõe as mensagens que trocou com o Galípolo por WhatsApp? Ué, se houve essa troca... Exatamente, houve a troca, mostra. Mostra. Prova para todos nós, por A mais B, que eles só trataram da Magnitsky. Que as mensagens não eram sobre qualquer outra coisa. Ou sobre qualquer outra intenção. Quebre o próprio sigilo. Quebre o próprio sigilo. Pare de fazer com os outros, ou faça consigo o que faz com os outros. Como pegar o Alexandre de Moraes? Porque ele faz as maiores barbaridades como ministro do Supremo Tribunal Federal, uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades, e nada acontece. Nada acontece. E ela dizia, Al Capone, o maior gangster americano da história, ele foi preso por evasão fiscal, por sonegação fiscal, né? Ainda que chefiasse uma série de crimes, né? E será que esse contrato do Banco Master com o escritório da família Moraes não pode ser, né, a evasão fiscal que levaria a haver uma punição do Alexandre de Moraes? Tomara, porque a gente temos inclusive, a gente tem um depoimento há pouco tempo no Globo, Lauro Jardim publicou, eu coloquei até literalmente na minha coluna da Timeline, um empresário dizendo, não, nós contratamos sim escritórios ligados a ministros do STF, de amigos ou de parentes, porque é melhor tê-los conosco do que contra nós. Mesmo quando não há uma causa específica, nós pagamos mensalmente um valor para que quando a gente precisar, se precisar, né,
eles estejam ali a nosso serviço, à nossa disposição. E é impressionante, porque fizeram um levantamento dos processos que o escritório Bastos de Moraes tem no STF, são 31 processos hoje. E o mais incrível, 22 começaram a tramitar no tribunal, na Corte Superior, depois da posse do Alexandre de Moraes, em 22 de março de 2017. Então, quando você olha esses sites de escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal, você vai encontrar uma nova especialidade, que é especializados em cortes superiores. O que já tivemos aqui depoimentos de alguns advogados que participaram do programa, isso não existe. Um advogado, ele atua em qualquer instância, em qualquer corte, ele é obrigado a cumprir ali todo o processo, né? Subiu de instância, ele vai atuar ali também. Não existe essa história de um escritório especializado. Por que eles se dizem especializados? Porque eles têm a ajuda de alguém lá dentro, né? E isso precisa ser investigado. Então, 31 processos tem hoje no escritório Bastos de Moraes no STF, 22 começaram a tramitar depois da posse do Alexandre de Moraes. E outro absurdo, dos outros 8 restantes, né? Então, 31, 22 começaram depois da posse dele. Os que começaram antes desses 8, 3 tiveram a atuação do Alexandre de Moraes como advogado. Deu para entender? Os outros 5 são da época em que ele já era ministro da Justiça do Michel Temer. E aí você vai atrás de um posicionamento do Alexandre de Moraes sobre isso, uma declaração. Ele precisa falar disso. As pessoas precisam perguntar. Minha coluna na Timeline falava disso. Nós temos de cobrar diariamente do Alexandre de Moraes, da dona Vivi, de todo mundo ligado ao escritório Bastos de Moraes, uma declaração sobre isso. Que diabo que está acontecendo? Isso é ilegal? Isso é imoral? É um suborno oficializado? O que está acontecendo? E, mais uma vez, nenhuma palavra. Alexandre de Moraes, que fala de tudo, que se mete em tudo, não dá uma palavra sobre a situação do escritório de advocacia da família. A dona Vivi é muda, eu nunca ouvi ela falar. Ela fala? Eu nunca a ouvi falar. Desculpem, nunca vi uma entrevista, nada. Quando ela aparece com o Alexandre de Moraes, ela aparece muda e sai calada. Não, e o detalhe é o seguinte, né, Lacombe? O fato do Alexandre de Moraes não comentar sobre isso, eu até entendo. Agora, cadê o CNJ, né? Cadê Ministério Público? Não há uma investigação sequer, não há um questionamento sequer. O Ramagem comentou aqui, né, do diretor da Polícia Federal, falando, infelizmente, né, tá chegando no Lula. Mas isso não é um indício daquilo que o Alexandre de Moraes, inclusive, né, acusava o próprio Bolsonaro quando ele apenas te nomeou como diretor da PF? Ou seja, é muito claro aqui o que está acontecendo no país. Minority Report, né? Pois é, muito claro o que está acontecendo no país. Então agora, quando você tem realmente provas de que algo está acontecendo, ou pelo menos indícios, fortes indícios, que já justificariam aí investigações, questionamentos, nada acontece. E mais, essa história que o Globo está trazendo hoje, o Ramagem falou muito bem, isso aqui é muito grave. Você tem vários crimes sendo cometidos ali. Inclusive o fato de o Alexandre de Moraes estar procurando de maneira informal, né, o diretor do Banco Central para salvar um banco cujo ele tem um contrato milionário, tá, com o escritório da esposa e dos filhos. Você quer um negócio mais escancarado que esse? Porque em julho desse ano já estava correndo o acordo, ele já estava pagando 3,6 milhões de reais todos os meses para o escritório da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então, como é que em julho esse acordo, esse contrato de 130 milhões que já estava sendo pago, né? Com prioridade absoluta, diga-se, mesmo no momento em que se admite ali uma grave crise financeira do Banco Master, as ordens internas, e a Malu Gaspar tem feito uma série de reportagens que a gente tem que elogiar, ela teve acesso a comunicados internos que dizem exatamente isso.
prioridade absoluta, pagar o contrato de R$3.600.000 por mês ao escritório Barço de Moraes. Ou seja, o Banco Master, em todos os seus ativos e passivos, a prioridade era pagar o Alexandre de Moraes. Por que será? Queria resolver, ou seja, o juiz resolver uma demanda sem estar nos autos, sem a provocação, sem o contraditório, não. Promover, resolver pelo lobby. O ditador deve estar, ele não vai se manifestar sobre isso. Por quê? Ele é o que incide em todas as instâncias, na administração pública federal, estadual, ele não vai falar sobre esse caso e deve estar extremamente irritado que esse caso está vindo à tona. Esse caso não. Isso é um grave fraude, esse é o grande escândalo que tem que estar em todos os jornais, tem que estar sendo publicizado e levado às instâncias internacionais. As declarações de patrimônio de renda da Vivi, que não se manifesta em nenhum momento, também né? Tem isso, que de repente ela teve uma atuação meteórica, né? Ela é alguma especialista no direito e nada? Lógico que não. O patrimônio dela, de 24 milhões, saltou para 79 milhões. De um ano para o outro. De um ano para o outro. Ou seja, isso é um crescimento de 230%. Você pega o caso particular, a pessoa consegue, o brasileiro é tão difícil conseguir comprar uma casa própria, um apartamento. Você consegue comprar sua casa, no ano seguinte você tem mais 2 casas iguais e mais uma pela metade. É o caso da Vivi de Moraes. Ou seja, e a gente ainda sabe que esses ministros e os parentes dos ministros não têm a fiscalização da Receita, não tem a fiscalização de imposto de renda, não tem nada disso. O parlamentar ele tem que declarar seus patrimônios, são publicizados. Essas pessoas não pode fazer nenhuma apuração fiscal contra eles. Então, muito provavelmente, tem muito mais do que isso. Esse é um escândalo que ele não consegue se explicar, não vai se explicar e ainda deve querer ir para cima dos jornais. Então, nessa briga toda que está acontecendo, a paulada de organizações criminosas entre PT e STF, vai começar a vir à tona e nós vamos aproveitar para mostrar todas essas ilegalidades para o ano que vem, para a campanha eleitoral. Não, e eu queria só concluir, porque é o seguinte, você tem um caso de flagrante tráfico de influência ali do Alexandre de Moraes, tá? Uma atuação política, uma atuação completamente fora do escopo de um ministro do STF, pedindo para um banco que estava totalmente quebrado, cheio de irregularidades, pedindo para o diretor do Banco Central salvar esse banco para que um banco estatal, né, um banco público como é o BRB lá do Distrito Federal, comprasse, salvasse esse banco, o mesmo banco que tinha um contrato milionário, o maior contrato já feito no Brasil, pelo que se sabe até agora, tá? De um escritório de advocacia com uma única empresa, que por acaso é a empresa da esposa e dos filhos do Alexandre de Moraes. Então, isso é completamente absurdo. Isso daí só isso, ainda que o Alexandre de Moraes nunca tivesse feito mais nada de errado na vida dele, só isso seria o suficiente para o impeachment imediato do Alexandre de Moraes. Imediato. É um absurdo isso ser tratado com normalidade, né? Óbvio que há aí, para mim, algo mudou em relação à esquerda e o Alexandre de Moraes. Para mim, há claramente já uma tentativa, não sei se eles querem levar o impeachment do Alexandre de Moraes, não sei se eles querem dobrar o Alexandre de Moraes para algum interesse que eles tenham e que talvez o Alexandre de Moraes esteja se resistindo, porque é assim que esse pessoal age. No Brasil isso é muito comum, né? Eles tentam um acordo, não vai por bem, então vai por mal. Vamos começar a bater aqui nesse cara, vamos começar a pegar os podres dele, jogar na nossa mídia de estimação, que no caso é o Globo, né? E ver se a gente consegue uma negociação melhor. Infelizmente, o Brasil ele acaba andando assim. E aí você tem o que o Lacombe estava falando. Quando você olha os números, né? Você olha
esses contratos da mulher do Alexandre de Moraes. Chama a atenção que de 2023 a 2024, o patrimônio dela mais que triplica em um ano. Em um ano ela tinha, acho que era 29,4 milhões A Ramagem de falou reais, agora, né? foi para 79 Pois é. milhões. Milhões. Isso é o que está sendo dito, né? Não, o próprio, eu sei que existem holdings patrimoniais e tudo, né? Empresas que detêm a propriedade oficial de imóveis, né? Eu sei que eventualmente não é nada irregular, mas você acaba desconfiando desse Lex, Instituto de Estudos Jurídicos da Família, porque esse Lex, você procura, o que você espera de um Instituto de Estudos Jurídicos? Que ofereça, né, cursos, seminários, congressos, eventos, você procura, eles não têm rede social, eles não têm site, esse Lex existe simplesmente para ser a holding patrimonial da família. Todos os imóveis, são muitos, milionários, em Campos do Jordão, em Brasília, em São Paulo, o escritório da família, o apartamento da família, a mansão que compraram em Brasília, tudo pertence oficialmente ao Lex. O que também eu gostaria muito de entrevistar os contadores da família Moraes para entender que mágica é essa toda que eles fazem, porque os caras são realmente muito bons, né? O Supremo Tribunal Federal, que a instituição que é para ser a guardiã da Constituição, da segurança jurídica nacional, acabou destruindo o nosso ordenamento jurídico. Eles concentram poder, ainda concentram interesses privados deles. A gente está vendo isso. Eles estão ali fazendo seus lobbies, suas decisões, sentenças, tendo parcialidade. Uma empresa estrangeira, grandes investidores estrangeiros, e o mundo é todo globalizado no mercado financeiro, eles olham para a situação de um país, no sistema jurídico judicial deles. A análise do Brasil é a seguinte: você não tem acesso à justiça devida, a justiça é parcial. Quando você olha o acesso ao judiciário, o humilde, o pobre, ele não tem acesso à justiça. Quantos recursos tem, quanta procrastinação, a tutela jurisdicional, ou seja, ver o seu direito legítimo pelo judicial, não chega. Porque tem que subir todas as instâncias até o STF, procrastina e nada anda. Por quê? Porque decidir é poder. Tudo acaba no Supremo Tribunal Federal. Eles discutem todas as ações, crime, civil, até pipoca no cinema eles discutem, o título do Flamengo com o esporte, eles decidiram também. Então, para o pobre não se chega. E para o rico também não. Essa causa é milionária, tem sempre uma parcialidade de um escritório de advocacia vinculados a um dos ministros para decidir a questão. Antes era quem conhecia o ministro. Antes, não é pela técnica do advogado, é quem conhecia. Eles acabaram até com isso. Agora são só os familiares dos ministros. Há alguma república que vai andar assim? O Brasil, um país tão rico, vai conseguir andar com esse grau de corrupção que acontece no Brasil? Esse ministro Alexandre de Moraes, com essa exposição do contrato dela do Banco Master, fica mais do que evidente. O Banco Master é um contrato deles. Uma advogada, mulher do ministro, que não tem técnica jurídica reconhecida em lugar nenhum, é a que tem um contrato milionário. Por quê? Porque é a mulher do ministro que vai fazer interferência no próprio judiciário, nas outras agências independentes, um banco central, no Congresso Nacional e onde quer que se esteja, pela parcialidade do grupo. É isso que eles fizeram com o Brasil. É isso que eles fizeram com a segurança jurídica e com o ordenamento jurídico brasileiro. E não esqueçam, aí o Lacombe é muito repetitivo, mas a gente precisa ficar, algumas informações a gente tem que repetir, e repetir, e repetir, e repetir. O Banco Master tem hoje 77 mil processos no Brasil todo. Sabe quantos estão a cargo da dona Vivi, do escritório Barços de Moraes? Um. Ela perdeu, inclusive, na primeira instância e na segunda instância. Mas aí vão recorrendo. Opa, quando chegar na STF, ganha, né? Provavelmente, né? Com um contrato de 3 milhões e 600 mil por mês, com a divulgação agora dessa informação feita pela Malu Gaspar do Globo, de que o próprio Alexandre de Moraes tentou interferir, ligou para o presidente do Banco Central, se reuniu pessoalmente com o Galípolo, né, defendendo os interesses do Banco Master. O que vocês acham? Né? Quando bate uma ação, ou quando batesse a ação da dona Vivi com o Banco Master, o que aconteceria? É triste, é triste. E aí você olha lá,
Cadê a imprensa cobrando aí? Vai lá, o Alexandre de Moraes vai ao SBT News, ao SBT. Desculpem, mesmo que você seja um repórter do SBT no dia do lançamento do canal de notícias do SBT, se você está com o microfone à mão, uma câmera apontada para o Alexandre de Moraes, você tem a obrigação de perguntar a ele sobre essa questão envolvendo o Banco Master e o escritório Barsi de Moraes. Porque não é qualquer banco, gente. É um banco que deu uma fraude de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Tem fundo de aposentados do Rio de Janeiro, né? E vai perder um dinheirão, que está perdendo um dinheirão, porque foi lesado pelo Banco Master. Vocês acham isso correto? Bom, não é possível. Não é possível. Meus amigos e amigas patriotas, na tela está o mito Bolsonaro, homem honesto, foi presidente da República e durante o seu mandato não roubou e não deixou ninguém roubar. E o Brasil está aí, essa palhaçada, para não falar outra coisa. Esse sistema político melancólico e outros nomes que eu deveria falar, mas não vou falar não. Esse sistema são vocês poderão observar que eles estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Vocês poderão observar o que está acontecendo no STF. Bolsonaro preso, humilhado, inocente. E aquelas pessoas do 8 de janeiro, golpe. Que golpe? Golpe quem é que está dando golpe? E o sistema aí a gente vê que é corrupção mais corrupção. Certo? Então, vamos aguardar. É o seguinte, Deus deixou tudo isso acontecer. Conforme a gente, quando tem conhecimento bíblico, conhecimento com a palavra de Deus, nós podemos mostrar o porquê que está acontecendo. O que é que está acontecendo? É porque esse sistema enganou o planeta Terra por muito tempo. Eles são canalhas, incompetentes, não têm coragem de decidir uma eleição limpa. Não tem coragem, não tem a capacidade de administrar um país dentro da democracia. Estão rasgando a democracia. Já deveriam estar presos. Eu não quero aqui criticar as Forças Armadas do Brasil. E também nem o Congresso Nacional, em se tratando dos patriotas, dos deputados federais e senadores honestos, que têm vergonha na cara, que sabem fazer tudo aquilo para agradar a Deus. Certo? Então, meus amigos e minhas amigas, a gente fica um pouco revoltado. Tem hora que eu penso, um só homem, ou dois ou três, desrespeitando, perseguindo os patriotas, falando que não deve, falando dos patriotas que são eles, né? Eles fazem isso, tudo isso. Vou mudar aqui a maneira de falar, ok? Meus amigos, minhas amigas patriotas,
A situação é dramática. Mas vai acontecer. Moraes tenta se defender, mas sabe que senadores vão caçá-lo. De repente, as pessoas, o patriota, não só no Brasil, nós estamos de uma maneira vendo o Brasil governado com tanta palhaçada. Vamos agora. Deixa eu tomar um pouco aqui de água. Está perto. Está perto, Bolsonaro. Bolsonaro tem aqui, está escrito aqui, Bolsonaro agradecendo todos nós, ao que ele, no texto da camisa dele, muito obrigado pelo apoio, patriotas, somos uma grande família. Tá junto. Bolsonaro, o mestre Gil, eu irei cantar correspondente do meu CD Jesus é a Solução, o último CD que eu gravei. Jesus é a Solução. Então, o mestre Gil, eu vou encerrar aqui cantando 2 hinos, certo? Que fala sobre forte e supremo. Forte é Bolsonaro, supremo é Deus. Não existe outro supremo, porque Deus ele é justo, Deus ele faz justiça. Vamos lá agora. Vou entrar aqui agora o playback. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Se não fosse meu Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Ele tanto me amou, oh que graça singular, pois ferido foi na cruz, a fim de me salvar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Em Jesus posso confiar, sua lei observar, sempre pronto a atentar ao que Jesus mandar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Meu Jesus é tudo para mim, por confiar em seu imenso amor. Vou dizer a todo mundo, enfim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Glória a Deus! Força, Bolsonaro! Bolsonaro é forte. Já venceu, Bolsonaro. Nós já vencemos. Deus é supremo. Só Deus que é supremo. Só Deus que é supremo. Música e letra do cantor e compositor gospel é de Mundo Amado, conhecido como Mezinho. Deus, somente Deus,
dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Maravilhado ao ver os céus, vejo o poder de um supremo Deus. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Ao ver a terra da criação, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Fico a pensar em teu amor. Meu caminho é Jesus, diferente hoje estou. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. Deus, somente Deus, dorme no trono do universo, céus, terra e mar, e tudo que imaginar. Em ti, Senhor, a paz e perdão. És para mim o autor da salvação. O autor da salvação, da salvação. Glória a Deus, aleluia. Meus amigos e minhas amigas, Bolsonaro, você, Bolsonaro, é um homem de Deus. Você, Bolsonaro, você é o verdadeiro mito. Você é honesto. Aquela facada daqueles criminosos que quase acaba com sua vida, Bolsonaro. Bolsonaro, nós que te agradecemos, Bolsonaro. Nós que te agradecemos muito por você, Bolsonaro. Você é um presidente, foi presidente da República. Você, Bolsonaro, hoje o planeta Terra, todos os países já estão querendo administrar o país, são os patriotas. Nada desses canalhas, traficantes, comunistas, terroristas, que não têm capacidade em lugar nenhum. Ora, Bolsonaro, nós precisamos de você, Bolsonaro. Deus
está na direção, Bolsonaro. Deus quer, Bolsonaro, você que seja, novamente, o presidente da República, para mostrar ao planeta Terra, para que teria que acontecer as mudanças em todos os países. Os patriotas, Bolsonaro. Eu quero aqui, meus amigos e minhas amigas. Bolsonaro, eu que agradeço. Nós te agradecemos, Bolsonaro. Muito obrigado, Bolsonaro, por você ser que foi um presidente honesto e é honesto. Você, Bolsonaro, esse hino que o mestrezinho Edmundo Amado cantou, né? Maravilha de amor, que fala naquela época, Bolsonaro, essa letra, a música, é para você, Bolsonaro, porque você é um homem forte, você é forte, nós patriotas, nós somos fortes, nós patriotas somos gente, nós respeitamos, certo? As pessoas do bem, mas esses canalhas, esses traficantes, esses terroristas, comunistas, eles fazem tudo aquilo contra Deus, tudo aquilo para desagradar a Deus. Se eles estão desagradando a Deus, é porque eles estão do outro lado, aquele lado daqueles anjos que caíram, que hoje são chamados de demônios, mas foi 1/3, mas Deus ficou com 2/3, conforme a Bíblia. Só Deus já é o suficiente. Imagina Deus e 2/3 dos anjos ficaram com Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 14. Vamos agora. Eu quero aqui encerrar. Bolsonaro, vou encerrar com você aí na tela, Bolsonaro. Nós, brasileiros, patriotas, Bolsonaro, eu não sei se você já operou, mas Deus está na direção, Bolsonaro. A sua saúde, certo, Bolsonaro? A sua saúde no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é o homem, você, Bolsonaro, Trump e aquele presidente da Argentina. Trump precisa muito de você, Bolsonaro. E nós precisamos de Trump e do argentino e de outros. Lá de Israel, né? Seu primeiro-ministro, parece. Não, então é o seguinte, esse Brasil, Deus, Bolsonaro, você foi vítima da covardia, dos criminosos. Você sofreu, Bolsonaro, uma facada. Nós sofremos junto com você, Bolsonaro. As orações, nós estamos, Bolsonaro, as pessoas de bem, orando por você, Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, você é a pessoa, Bolsonaro, é a pessoa que tem de retornar para acabar com essas corrupções nesse país, Bolsonaro. E você vai voltar no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, quero encerrar. Estou aqui de frente, né, de Bolsonaro. Você vai voltar, Bolsonaro. Quem vai ser o presidente da República é você. É você, Bolsonaro. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui encerrar. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra. Especialmente boa noite para Bolsonaro e sua família. E todos nós, patriotas, Bolsonaro. Quando sua vitória, Bolsonaro? Eu fiquei, Bolsonaro. Eu sou patriota, Bolsonaro, desde do ano de 1964. Eu era um adolescente. Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, era um rádio.
era um rádio de luz, de bateria, de pilha. Então eu já naquela época eu era um líder dos meninos, sabe? Nós saímos na rua, eu na direção, certo? Nas ruas gritando, chamou a atenção dos adultos, né? A gente, ali eu descobri Bolsonaro. Eu descobri Bolsonaro. Eu era eu desde aquela época que eu sou patriota e não sabia naquela época. Depois que você entrou, Bolsonaro, depois que você entrou, nós aprendemos, Bolsonaro, com você, ser honesto. Aprendemos com você, Bolsonaro, de ser um patriota, de ser um respeitador da família, de você e sua esposa, sobre a palavra de Deus. Vocês deram exemplo. Ô, Bolsonaro, eu quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero aqui encerrar. Quero falar somente uma palavra. Fui! Thank you.